Os mercados estão pegando fogo. O dólar disparou. A bolsa brasileira sentiu a pressão. E no exterior o clima é de expectativa com possíveis cortes de juros nas maiores economias do mundo. Enquanto isso, Lula volta a cobrar compromisso global no combate às mudanças climáticas. E o Fundo Monetário Internacional emite um alerta preocupante sobre a crescente volatilidade nos mercados de câmbio. O que tudo isso significa para o seu dinheiro? Estamos diante de uma nova janela de oportunidades ou de um alerta vermelho para os investidores? Fica comigo até o final, porque o vídeo de hoje está recheado de informações que podem impactar diretamente suas decisões de investimento. Antes de começar, já deixa o seu like, se inscreve aqui no canal Rei das Finanças 7 e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo. Aqui a gente fala de economia, política e investimentos de forma clara, objetiva e estratégica, para você entender o que está por trás dos movimentos do mercado e agir com inteligência. Agora, bora direto para os destaques da semana. Cenário global. O otimismo começa a retornar aos mercados. Entre os dias 19 e 25 de outubro de 2025, o cenário internacional foi marcado por um clima de leve otimismo. Depois de meses de volatilidade, os investidores começam a enxergar sinais de estabilização nas grandes economias. A expectativa de que bancos centrais como o Federal Reserve e o Banco Central europeu comecem a cortar juros nos próximos meses tem trazido um novo fôlego para as bolsas e aumentado o apetite por ativos de risco. Segundo o jornal 5 Dias, o ambiente global está com um caráter independente, mostrando que o crescimento está resistindo mesmo com tensões políticas e desaceleração em alguns setores. Esse comportamento tem impulsionado ações, commodities e moedas de países emergentes. E o Brasil se beneficia diretamente desse movimento. Mas nem tudo é calmaria. O Fundo Monetário Internacional alertou que o aumento das incertezas geopolíticas tem deixado o mercado de câmbio mais turbulento. Conflitos regionais, disputas comerciais e eleições em grandes economias estão criando um ambiente de maior volatilidade. Isso significa que moedas emergentes, como o real, podem enfrentar oscilações fortes em curto prazo, dependendo do humor dos investidores internacionais. Por outro lado, há um dado positivo. O comércio global segue resiliente. Mesmo com tensões tarifárias entre potências, o volume de exportações continua crescendo. O transporte marítimo, por exemplo, tem mostrado alta consistente, o que indica que a economia mundial se ajustou às novas rotas comerciais e está conseguindo manter o fluxo de mercadorias. Isso é excelente para países exportadores, como o Brasil, que se beneficiam da demanda por commodities agrícolas e minerais. Em resumo, o mundo vive um momento de transição. Há otimismo, mas com cautela. E essa combinação costuma abrir oportunidades para quem sabe escolher os ativos certos e tem visão de médio e longo prazo. Brasil, dólar sobe, bolsa oscila e o investidor busca direção no cenário nacional. O grande destaque da semana foi a alta do dólar, que chegou à casa dos R$ 5,39. A valorização da moeda americana reflete o movimento global, mas também a cautela local com a condução da política fiscal e o ritmo de cortes de juros no Brasil. A alta do dólar tem efeitos mistos, beneficia exportadoras como as do agronegócio e mineração, mas pesa para empresas endividadas em moeda estrangeira e para setores que dependem de importações. O Ibovespa, principal índice da Bolsa Brasileira, oscilou bastante durante a semana, refletindo esse cenário de indecisão. De um lado, o investidor vê melhora fiscal e inflação controlada. De outro, teme uma desaceleração da economia e a demora para o Banco Central reduzir os juros de forma mais agressiva. E por falar em inflação, o IPCA 15 de outubro, a prévia oficial divulgada pela XP Investimentos, deve mostrar alta de apenas 0,21%, um número considerado bastante comportado. Essa estabilidade reforça a ideia de que o Banco Central pode continuar reduzindo a Selic gradualmente, mas sem pressa, já que o cenário ainda pede prudência. Outro dado positivo veio da arrecadação federal, que atingiu um recorde de 216,7 bilhões de reais, com crescimento real de 1,4% em relação ao mesmo período do ano passado. Isso mostra que as receitas públicas estão se sustentando, o que reforça a percepção de responsabilidade fiscal e ajuda a reduzir o risco país. Para o investidor, essa notícia é excelente. Mais estabilidade fiscal significa menos volatilidade e mais previsibilidade para os ativos brasileiros. No entanto,
nem tudo são boas notícias. Os dados de emprego mostram um ritmo mais lento de criação de vagas formais. Que indica que a economia está crescendo, mas de forma mais moderada, e o IGP-M, indicador usado para reajustar contratos de aluguel, deve apresentar deflação de 0,44% em outubro. Isso é positivo para o controle dos preços, mas reforça a leitura de que o crescimento perdeu tração, com inflação sob controle, arrecadação em alta e dólar valorizado. O mercado se encontra num ponto de equilíbrio frágil. Qualquer mudança de percepção, seja política, fiscal ou externa, pode rapidamente alterar o rumo dos investimentos. Política e ESG e o Brasil nos holofotes internacionais no campo político. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva voltou a chamar atenção no cenário global ao cobrar dos países desenvolvidos um compromisso mais firme no combate às mudanças climáticas. Em seu discurso, Lula reforçou que o mundo precisa cumprir o que foi prometido no Acordo de Paris e destacou a importância de mais financiamento internacional para iniciativas ambientais. Essa postura tem peso simbólico e econômico. O Brasil se posiciona como líder nas pautas climáticas e ambientais, o que pode atrair fluxos de capital voltados a investimentos. Aqueles que consideram critérios ambientais, sociais e de governança, empresas brasileiras que já atuam de forma sustentável podem se beneficiar diretamente desse tipo de recurso estrangeiro. Mas internamente, o cenário político ainda exige atenção. O governo continua tentando equilibrar a política fiscal com as demandas sociais e políticas. As negociações de reformas e medidas orçamentárias seguem tensas no Congresso, o que gera ruídos e incertezas. Cada declaração ou mudança de proposta pode impactar a confiança dos investidores e provocar reações imediatas no câmbio e na bolsa. Em paralelo, o cenário internacional segue com tensões comerciais e disputas geopolíticas que também podem respingar no Brasil. Qualquer escalada entre potências, mudança de tarifa ou nova rodada de sanções pode influenciar os preços das commodities e afetar o desempenho das exportações brasileiras. O que tudo isso significa para o investidor diante desse panorama? O investidor precisa estar atento e estratégico. O ambiente global mais otimista favorece ativos de risco, mas a volatilidade continua no radar. No Brasil, a inflação sob controle e a arrecadação recorde melhoram o quadro fiscal. Enquanto o dólar alto e as incertezas políticas pedem cautela, para quem investe em renda fixa, esse momento é excelente. A Selic ainda está em um patamar elevado e os títulos públicos oferecem bons retornos reais, especialmente os indexados ao IPCA. Já quem busca oportunidades na bolsa deve olhar com atenção para setores exportadores, ligados ao dólar e às commodities, que podem se beneficiar desse novo ciclo. E para os que pensam em diversificação internacional, o momento é interessante. Com os juros lá fora começando a ceder, há espaço para uma recuperação de ativos de risco e ETFs globais. É o tipo de janela que, historicamente, costuma gerar bons retornos para quem entra antes da virada. Essa foi a radiografia completa do mercado entre os dias 19 e 25 de outubro de 2025. Uma semana de contrastes, mas também de oportunidades. Vimos um cenário global mais otimista, um Brasil com fundamentos fiscais sólidos e um ambiente político ainda desafiador. O equilíbrio entre esses fatores vai definir o ritmo do mercado nos próximos meses. Agora eu quero saber a sua opinião. O dólar vai continuar subindo? A Bolsa Brasileira ainda tem fôlego para reagir? Deixa aqui nos comentários o que você acha que vem pela frente. E se esse vídeo te ajudou a entender melhor o momento econômico, deixa o like. Se inscreve no canal Rei das Finanças 7, ativa o sininho e compartilha esse conteúdo com quem também quer investir com estratégia e estar por dentro de tudo que mexe com o mercado. Porque aqui, você já sabe, informação é o verdadeiro poder do investidor.